Pessoal, na última aula a gente estava falando sobre a abordagem clássica e eu trabalhei o conceito de duas bancas com algumas questões. A partir de agora eu vou separar um pouco e trabalhar as demais questões com a banca do concurso para que você possa identificar como é que ela te cobra as questões que a gente está falando, beleza? Então a gente vai falar hoje sobre burocracia. A burocracia, ela também é uma teoria estudada na administração. Você vai perceber que ela tem algumas similaridades com a abordagem clássica. Tem, inclusive, alguns autores que juntam as duas, a administração científica, a teoria clássica, com a burocrática, criando como se fosse uma escola só. Mas ela também pode ser encontrada com outros autores dentro de uma abordagem que a gente chama de abordagem estruturalista. Na abordagem estruturalista, para esses autores, como Chiavenato, por exemplo, ela é composta de teoria estruturalista e teoria burocrática, tá? Ou teoria da burocracia. Não confundam burocracia dessa teoria com aquilo que você tem de conceito hoje de burocracia. Hoje em dia todo mundo tem o costume de falar assim: tal coisa assim demora demais, porque tal empresa é muito burocrática. Tal coisa assim acaba que tem que passar num monte de lugar, é muita burocracia. Esses termos utilizados para burocracia, eles são o que a gente chama de disfunção da burocracia, ou seja, é a burocracia mal utilizada, não utilizada na sua função correta. Mas quando ela foi pensada, ela não foi pensada para demorar, ela não foi pensada para passar num monte de lugar, para ter um monte de regra, e sim para ela tirar o foco no que a gente chama de pessoalidade. Então ela começou a trabalhar conceitos como, por exemplo, a impessoalidade, não é a pessoa, é o cargo. É a profissionalização da profissão do administrador e não aquele que eu acho que é mais legal para estar ali. A promoção a partir da minha capacidade, do meu mérito. Quando você está fazendo um concurso, você está estudando para fazer uma boa nota, porque passa no concurso as maiores notas. Isso é meritocracia. E isso é oriundo da burocracia. Então, o Weber, tem que saber, tá, gente, o nome desse carinha? Max Weber, ele é um sociólogo, todo o processo da burocracia se inicia na sociologia. Ele tem como foco proporcionar o mais alto grau de eficácia dentro de uma empresa. E ele trabalha isso a partir dessas características aqui, olha. Caráter legal de normas e regulamentos, ou seja, tem que estar tudo por escrito, detalhado, muito preciso, de maneira racional. A hierarquia da autoridade, né, onde existe ocupante do cargo e não a pessoa. O caráter racional e a divisão do trabalho, em que a gente vê aí uma característicazinha da clássica, né? Eu disse que às vezes tem autores que juntam, né? Então, a divisão do trabalho, onde eu vou ter regras, que às vezes pode ser até meios coercitivos para cobrar que aquela autoridade seja aceita, né, exercida. Rotinas e procedimentos padronizados. Então, a gente também tem aí uma característicazinha da abordagem clássica, né? Padronização e tal. Competência técnica e meritocracia, que eu falei com vocês. Então, vai ser promovido quem tem competência para aquilo, vai entrar no concurso, vai passar no concurso aquele que fez a maior nota. Especialização da administração, ou seja, a partir daqui o profissional da administração é de fato um profissional, não é o colega. Vou montar uma empresa, quem vai ser o gerente? Meu amigo. Ele tem competência para isso? Ele está ali por quê? Porque é seu amigo ou porque ele é um ótimo gerente, né? Então, a meritocracia e a especialização da administração trabalhando juntos. E impessoalidade nas relações, então eu não posso privilegiar e nem ao contrário uma pessoa porque eu gosto ou não gosto dela,
E a completa previsibilidade do funcionamento. Ele gostaria, isso é um gostaria, tá? De ter uma previsibilidade de como a empresa vai acontecer total. Já de antemão eu te adianto que não tem jeito. Nós lidamos com pessoas, não dá para ter previsibilidade completa de um funcionamento organizacional. E quais são as disfunções? Ou seja, aquilo que a gente enxerga que a burocracia não está trabalhando direito. A gente vai enxergar, primeiro, internalização das regras e exagerado apego aos regulamentos. Eu já passei por situações onde eu estava num banco, precisava resolver um problema, me pediram para preencher um formulário, eu imprimi o formulário em casa. Quando eu levei o formulário, ele não era aceito, porque no formulário tinha uma tabela e faltava uma linha da tabela. Não era um texto da tabela, era uma linha desenhada da tabela. E aquilo para mim era um absurdo, porque o formulário estava ali, o que se necessitava daquele formulário estava ali, a linha não explica e não fala nada, era só para delimitar o início de uma tabela. E a partir daí eu não pude resolver o que eu precisava. Por quê? Por apego exagerado ao regulamento. A gente fica demais preso àquele regulamento, a ponto de achar que uma linha invalida uma tabela inteira, invalida todo aquele documento que era apenas para um caráter interno da empresa, né? Era de caráter interno. Excesso de formalismo e de papelório. Quantas vezes você já viu instituições que tem papel demais? Tudo muito formal, passa no departamento tal, passa não sei aonde. A gente vê muito as empresas com protocolo, né? Entrega um documento, assina o protocolo. Pega o documento de volta, assina o protocolo. Porque entra numa formalidade que eu tenho que garantir que eu te entreguei, para você não dizer que eu não entreguei. Algumas vezes é até pelo controle, mas chega em algumas situações que é exagerado. O negócio torna-se um super controle, né? Aí começa a ter um monte de papel. Resistência às mudanças. Vocês imaginam o seguinte, o ser humano já tem, por natureza, tendência a não querer sair da zona de conforto. Não gosta da mudança. De repente, eu tô com um monte de apego a um monte de regra, a um monte de norma, a um monte de papel, para sair disso e aceitar mudar, muito difícil. Então, a resistência à mudança também é uma disfunção que acontece bastante na burocracia. Despersonalização do relacionamento, a impessoalidade, me leva a tratar todo mundo só como cargo, né? E não enxergar que, às vezes, a pessoa tem as suas necessidades como pessoa, anseios, os próprios clientes têm, né? Quando você tem contato com o cliente. Categorização como base do processo decisório, né? Então a gente vai sempre categorizar para tomar decisão. Superconformidade às rotinas e procedimentos, eu estou tão conformado com aquilo ali que eu nem enxergo que aquilo é exagerado. Exibição de sinais de autoridade, essa é muito claramente vista nas empresas, principalmente aquelas muito tradicionais, em que você vê que o crachá tem cor diferente de um para o outro, o uniforme tem diferença do chefe para o operário, a cadeira do chefe é mais alta, né? Normalmente você chega na sala do chefe, a cadeira dele é mais alta que a sua, você olhar ele para cima, e ela é maior do que a sua, mais bonita, né? Isso aí é uma exibição de sinal de autoridade exagerada, que a gente vê ainda em muitas empresas tradicionais. Uma vez eu fui visitar uma empresa que trabalhava com montagem de automóvel, ela é japonesa, e eu fiquei impressionada como não existe isso lá. Eu também trabalhava numa empresa de automóveis e nessa que eu fui visitar, do diretor, à secretária, ao operário, todo mundo vestia um macacão branco. Não dava para saber quem era o chefe, quem era o operário. Eu achei aquilo tão diferente, porque eu estava acostumada em uma empresa onde haviam inúmeros sinais que exibiam a autoridade das pessoas, inclusive a cor do crachá.
dificuldade no atendimento aos clientes e conflitos com o público. A burocracia, assim como a abordagem clássica, ela tem uma visão que a gente chama de sistema fechado. O que é o sistema fechado? Eu só enxergo a minha empresa, eu não enxergo a interação que essa empresa tem com o meio externo, com o cliente, com o fornecedor, com o concorrente, com outras entidades. Então isso me limita. A gente vai estudar na sistêmica que ela aí abre sim essa visão, mas até aquela é fechada. E se há uma visão fechada, eu vou ter muita dificuldade de lidar com os meus clientes, porque eu não vou enxergar as necessidades dele. Eu já te falei aqui que eu resisto à mudança, que eu tenho muito papel, que eu estou apegada às normas e regulamentos, que eu despersonalizo meus relacionamentos. Como que eu vou lidar bem com o cliente? Vai ser ruim. Eu vou ter muita dificuldade, eu vou ter muito conflito, né? Então isso é uma disfunção grande da burocracia. Então, quer lembrar o que é disfunção? Pensa no conceito que a gente coloca hoje para a burocracia, beleza? Então, vamos passar para as questões. A administração pública tem muitos dos preceitos da administração burocrática de Max Weber. Esses preceitos ou fundamentos estão descritos abaixo. Assinale a alternativa que não contém um desses fundamentos. Então, ó, a valorização das pessoas enquanto indivíduos. Não, na burocracia a gente fala de despersonalização, se for uma disfunção, ou impessoalidade, se for uma característica. Posição do funcionário nesse modelo organizacional: autoridade. Premissas e os fenômenos concomitantes à burocratização. Natureza permanente do aparato burocrático. A posição de poder da burocracia. Tá? Então, quando a gente fala de pessoas, valorizar, nada disso a burocracia trabalha. Segundo o conceito popular, a burocracia é entendida como uma organização onde a papelada se multiplica e se avoluma, impedindo soluções rápidas e eficientes. Para Max Weber, é exatamente o contrário. A burocracia é a organização eficiente por excelência. Verifique as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta características de burocracia segundo Weber. Então, ó, caráter legal das normas e procedimentos, a gente falou dela. Caráter formal das comunicações, claro. Caráter racional e divisão do trabalho, também. Impessoalidade nas relações, sim. Hierarquia da autoridade, também. Então, a resposta correta, todas as alternativas estão corretas, ok? Aliás, eu vi muitas questões dessa banca em que eles colocam todas as alternativas corretas. Eles botam aquele monte de frases, tá tudo certo. Poucas questões que eu vi deles que eles mudaram bastante isso. Não sei se eles vão seguir essa regra aí para o concurso, mas já é algo que você tem que ficar de olho. A partir da escola burocrática, o termo administração pode ser conceituada como processo de tomada de decisão, supervisão e controle das ações dos funcionários das organizações. O texto está meio mal feito aí, né? Visando o alcance dos resultados previamente estabelecidos. Abaixo estão descritas as razões do surgimento da escola burocrática. Assinale a alternativa que não condiz com uma dessas razões. Busca da racionalidade e da igualdade no tratamento dos funcionários das diversas organizações. Ok. Abordagem mais ampla do estudo da administração. Ok. Necessidade de estudos mais estruturados para análise dos tipos de relacionamento humano na busca de maior produtividade. Busca do maior rendimento possível proporcionado pelos recursos da organização. Então, a gente está falando de uma possível busca para melhorar a questão dos recursos, né?
Com relação à burocracia, essas são as questões que a gente tem da banca. Não tem muito o que se pedir, com exceção daquilo que eu já tinha te falado. Pode ser que ele pergunte o nome do autor. Qual é o nome do autor de tal teoria assim assim? Então pode entrar para a burocracia, assim como veio na clássica, assim como veio na científica, né? Na abordagem clássica como um todo. A partir daí, a gente começa a falar da abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica vai trabalhar com a teoria dos sistemas, tendo a visão de que um sistema, ele acontece tanto dentro da empresa, quanto como sendo a empresa e também aonde a empresa está inserida. Então, o que é um sistema? Um sistema, ele tem aí alguns elementos para que a gente possa entendê-lo, que é o primeiro, entrada. O que é entrada? Num sistema entra dados, entram recursos. Que recursos? Humanos, materiais, financeiros, de informação, tecnológicos, mercadológicos, todos os recursos que a gente já trabalhou até aqui. Esses recursos ou esses dados são transformados e saem. Saem o quê? Ou uma informação, ou um produto acabado, ou um serviço prestado. Então, é aquilo que a empresa faz. Mas um sistema tem dentro de si outros sistemas, que são menores. A gente chama de subsistema. Então, aqui dentro você tem vários outros subsistemas que também têm a mesma coisa. Vamos pegar, por exemplo, a fabricação de um carro. Quando eu tenho um departamento que monta a carcaça do carro, ele recebeu na entrada as peças da lataria. Ele transformou aquelas peças na carcaça do carro. Aí já é um carro montado? Não, ainda está faltando muita coisa. Aquela carcaça é a saída do meu sistema de montagem de carcaça. Mas ela vai ser a entrada do sistema que vai montar as demais peças naquele carro. Então, na entrada agora, qual é a matéria que vai entrar? Qual é o recurso? Carcaça de carro. E aí ele vai ser transformado como? Vou colocar banco, vou colocar volante, vou colocar roda e vai sair um carro montado. Então, eu te falei de dois sistemas que unidos formam um sistema maior. Isso é o que acontece em todas as empresas. E é até a partir daí que a gente também trabalha muito aqueles nomes de fornecedor interno, cliente interno, porque eu entrego metade do processo, por exemplo, para outra pessoa fazer, mas ali naquele momento ela é o meu resultado. Aquilo ali é a minha entrega, tá? E além disso, um sistema tem um componente que a gente chama de feedback, ou retroação, ou retroalimentação, aonde eu tenho aqui as informações daquilo que está saindo e que podem modificar a minha entrada. A gente tem isso em qualquer tipo de sistema, por exemplo, a reclamação de um cliente, ou o número de vendas que aumentou, tudo isso são informações que vão mexer no meu sistema. Um sistema, gente, qualquer sistema que falou sistema, tem o mesmo conceito. Sistema de comunicação, a mesma coisa. Eu pego uma informação que eu quero passar para alguém, codifico, né, transformo, entrego para ela, falado, escrito, qualquer coisa assim. Um sistema financeiro, a mesma coisa. Eu pego o dinheiro de quem quer emprestar, empresto para quem precisa de dinheiro. Todos os sistemas trabalham do mesmo processo. Um sistema de informação pode cair, por exemplo, na sua prova, também. Eu pego o dado e transformo em informação. Um dado é apenas um dado. Ele não serve para muita coisa. Por exemplo, temos 20 carteiras dentro de sala. As 20 carteiras não me respondem nada. O que me responde é quantos alunos eu tenho. Então, com esse dado, eu posso fazer um relatório, por exemplo. Eu tenho uma turma com 20 alunos e tenho 20 carteiras naquela sala. Então, a sala vai atender a demanda da minha turma naquele momento. Aí eu tenho uma informação.
Agora, 20 carteiras puras e simples não me diz nada. Tá? Então, qualquer sistema funciona do mesmo jeito. O nosso próprio corpo tem sistema. E a gente é um sistema. E tem dentro da gente outros sistemas. Né? O seu sistema digestório, que também tem lá o seu estômago, que é outro sistema menor. Então, pensou em sistema, você vai sempre lembrar de sistemas menores dentro de sistemas maiores, que estão relacionados e por conta disso eles se interdependem, dependem entre si e que estão ali cumprindo as atividades para chegar a algum objetivo. Nesse caso da abordagem sistêmica, a gente já fala de sistemas abertos. Então, nós temos uma visão de sistema aberto a partir daqui. O que é essa visão? É o contato que eu tenho com esse meio ambiente, com o ambiente externo. Então, agora eu vou me preocupar com o fornecedor, agora eu vou me preocupar com o cliente, agora eu vou me preocupar com o concorrente e por aí vai, tá? Até assim, no período da classe, a gente tinha menos essa preocupação, até porque a demanda era muito maior do que a oferta. Então, tudo que eu produzia, eu vendia. Né? A gente tem ali até um período logo depois disso, em que você está falando da guerra. Então, tudo aquilo que eu produzia, eu vendia. Tinha muitas empresas focadas em produzir para a guerra. Então, o que eu fazia que não era para a guerra, era vendido. A partir de um certo momento, a gente volta todo mundo, né? Todo mundo que produzia para a guerra volta. E agora? Agora, meu filho, eu tenho concorrente, eu preciso preocupar com ele. Agora eu tenho um cliente que é exigente, eu tenho que atender a necessidade, a demanda dele, né? Então, é a partir da abordagem sistêmica que a gente tem essa visão. Alguns conceitos que são importantes de serem conhecidos na abordagem sistêmica, pode cair na sua prova, são, primeiro, homeostasia. O que é a homeostasia? É a capacidade que eu tenho de equilibrar dentro e fora da empresa. Aquilo que acontece dentro tem que estar em equilíbrio com aquilo que acontece fora. Mudou alguma coisa, tecnologia, alguma coisa assim, eu tenho que ter essa capacidade de me adaptar. Né? A gente não tem uma glândula que nos permite a homeostasia, mas nós fazemos essa homeostasia no nosso corpo. Quantas vezes você está irritado, nervoso, bravo, e aí você para e fala, calma, eu vou me acalmar. E aí você respira, espera aquela poeira dar uma assentada para voltar a conversar com a pessoa. O que você fez? Um processo homeostático. Você tentou voltar ao seu equilíbrio. O sapo, ele tem uma glândula chamada de homeostática e ele faz isso também. A temperatura do corpo dele vai mexendo de acordo com a temperatura ambiente. Tanto que dizem que se você colocar ele dentro de uma panela e colocar água para esquentar, ele morre cozido porque ele não percebe que a água está ficando quente. Se você jogar ele dentro da panela, ele pula. Mas essa panela está quente. Agora, se você for cozinhando, aumentando, ele não percebe. Outra característica, sinergia. A sinergia diz que o todo ele é sempre maior do que a simples soma das partes. Se a gente for considerar que você recebeu uma caixa com quebra-cabeça, lotado de pecinha, você não consegue, ao olhar aquelas pecinhas todas, identificar o quadro maravilhoso que pode sair dali. Isso é sinergia. Dentro de uma empresa acontece a mesma coisa. Negiantropia ou entropia negativa é a capacidade que a empresa tem de se rejuvenescer para não morrer. A gente costuma fazer uns lifting, botox, plástica, né? Mas chega uma hora que não tem jeito mais. A empresa não, ela consegue se renovando para não morrer. Equifinalidade quer dizer que a gente pode sair de lugares diferentes e chegar ao mesmo objetivo. Tem empresas que praticam uma cultura, tem uma postura diferente da outra, mas chegam nos seus mesmos objetivos. Tem empresas que têm processos produtivos diferentes, mas chegam ao mesmo ponto. E por fim, a resiliência, em que trabalha a capacidade que eu tenho de resistir. Se eu pego uma linha e puxo ela, ela arrebenta, né? Quando você quer cortar uma linha, o que você faz? Você dá um puxão forte nela. O elástico não, você puxa ele um tempão e ele volta, puxa e ele volta. Quer dizer, essa é a capacidade de resiliência do elástico.
Então, as empresas também têm essa capacidade de resiliência. Esses são alguns conceitos que podem aparecer na sua prova com relação à abordagem sistêmica. Então, eu vou dar uma paradinha, a gente vai tomar um café e aí a gente volta para analisar as questões de como é que isso está caindo, ok?